mais uma vez a palavra de Deus se cumpre e o povo de Israel, os judeus, são levados ao cativo, são levados como escravos a servir na Babilônia. E algum tempo se passa até então, e o profeta Isaías já havia profetizado em Isaías 45. Se os irmãos quiserem ler conosco, em Isaías 45, eu deixei separadinho aqui. Isaías vem falar sobre o rei Ciro da Pérsia. E o capítulo 45 de Isaías começa assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. A quem o profeta estava se referindo aqui, irmãos? Ao Império Babilônico. Porque eles haviam destruído o templo, haviam destruído os muros e haviam colocado ali ferrolhos, portões de ferro, de aço, tudo que tinha de mais potente e resistente na época, Babilônia detinha o poder sobre. E eles fizeram e destruíram o templo, destruíram Jerusalém. Mas o Senhor já havia avisado o profeta que através de um rei levantado por ele, o Senhor faria despedaçar as trincas de ferro, os portões de bronze. E assim sucedeu, irmãos. E assim sucedeu. Após a vitória sobre Babilônia, o rei Ciro emite um decreto, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Aí nesse contexto, igreja, que entra a história de Neemias. O rei Ciro retomou a posse de Jerusalém e trouxe para a Pérsia, né? Ele se juntou com um exército medo, né? Acabou se virando o exército medo-pérsia, destruiu a potência de Babilônia e trouxe os judeus para a Pérsia. E ali ele falou: vocês terão o direito de reconstruir a cidade de vocês. Vocês terão o direito de voltar a adorar o seu Deus. Porque o próprio Ciro cria em Deus. Ele era um rei levantado, porém tinha temor do Senhor. E ali, nesse meio tempo, quem vai servir ao rei Ciro? Neemias. Neemias é levantado como copeiro do rei. Quem vai servir ao rei, eu deixei salvo aqui, irmãos, para eu não falar em vão, para os irmãos não errar nas informações. No capítulo 1 de Neemias, ele estava servindo ao rei. Quem lembra o nome do rei? Xerxes. Vamos deixar aqui. Artaxerxes. Nesse meio tempo, o tempo passa, vem um novo reinado do rei Artaxerxes, e ali o povo judeu já infiltrado, já ali na Pérsia, irmãos, estavam cansados. Salmo 131, se não me falha a memória, fala sobre a tristeza do povo de Judá, o povo de Israel, que já não conseguiam mais louvar, adorar. Não havia mais canto nos seus lábios. E no meio disso tudo o Senhor levanta Neemias como copeiro do rei Artaxerxes. E chega ao conhecimento dele que o povo de Israel não havia reconstruído o muro. Jerusalém estava destruída, os muros haviam se derrubado, tudo era ruína, tudo era, escombros. E aquilo arde no coração de Neemias. Ele sente uma necessidade de resgatar aquilo que o seu povo tanto amava, de resgatar o templo, o lugar onde o nosso Deus era adorado. Irmãos,
enquanto eu li essa palavra nessa tarde, o Espírito Santo do Senhor ministrava ao meu coração. Neemias não recebeu um sinal do céu. Deus não se revelou a Neemias, Deus não falou a Neemias, filho do homem, ponte em pé. Não, ele sentiu a necessidade. Após uma notícia chegar até ele, ele sentiu uma necessidade. Sabe aquela necessidade que nós sentimos assim, Senhor, por que eu? Mas o Espírito Santo do Senhor vem e nos incomoda assim, é você. É você que eu vou usar para reerguer os altares. É você que eu vou usar para destruir os escombros e reerguer um novo muro. Foi isso que Neemias sentiu, irmãos. Mas ao mesmo tempo, o seu coração entristeceu. Ele servia ao rei, né? Os copeiros naquela época tinham a função de antes do rei beber o seu vinho, comer a sua comida, ele provava para depois entregar ao rei. E ali ele começou a se apresentar diante do rei de forma triste, abatida. Até que o rei percebe, chega para Neemias e fala: o que está acontecendo com você? Eu tenho sentido o seu semblante meio triste, meio abatido. Há algo que eu possa fazer por você? Irmãos, olha que tremendo, quando o Senhor tem algo a realizar na nossa vida, ainda que nós não falemos nada, ainda que eu e você esteja quietinho, talvez sofrendo em silêncio, talvez sofrendo sem falar para ninguém, mas o seu rosto às vezes tem falado por você, a sua fisionomia tem falado por você. Mas saiba que, irmãos, isso pode ser um sinal grandioso para o Senhor realizar algo na nossa vida. Aleluia, nenhum sofrimento é em vão. Já dizia um sábio: Deus não desperdiça sofrimento sobre um filho seu. E ali num momento de tristeza, ele se abre com o rei e fala: rei, eu fiquei sabendo que o meu povo... E ali ele conta toda a história. Ele fala: o meu povo não reconstruiu, o muro está lá, a cidade está caída, o templo está caído. Eu sinto a urgência em resgatar a tradição do meu povo. Eu sinto uma urgência. E o rei fala: o que eu posso fazer por você? E ali ele pede ao rei: rei, já que você pode fazer algo por mim, então me escreva cartas, para que eu possa passar entre os povos e dizer que eu estou a mando do rei, a caminho de Jerusalém, para restaurar os muros de Jerusalém. E ali, irmãos, resumindo bem a história, o rei concedeu a Neemias aquelas cartas, e ele sai em direção a Jerusalém, a Israel, com essa missão de levantar os muros novamente, de tapar as brechas, de restaurar Jerusalém, restaurar o templo e trazer o povo que já não tinha mais esperança de retornar para casa, de voltar para o templo, de adorar ao Senhor. Só que, irmãos, como tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos, às vezes um desejo que arde no meu coração, no seu coração, nós enfrentamos lutas pelo caminho. Nós enfrentamos Sanbalates e Tobias. Nós acabamos de ler o capítulo 6, que fala um pouquinho sobre o levante que Neemias passou quando já estava construindo o muro, quando já estava levantando o muro. Sanbalate e Tobias eram homens influentes daquela época, né? Tem até alguns estudos que dizem que Sanbalate era uma espécie de governador, uma espécie de... tinha um poder hierárquico forte naquela época, né? Porque no próprio versículo 6 que a gente leu, ele envia 4 avisos a Neemias, mas no 5º ele envia uma carta aberta. Isso não é para qualquer um. Não é qualquer um que faria isso naquela época, irmãos. Mas Neemias foi porque ele havia recebido uma direção de Deus. Ele foi sentido a cumprir aquilo que o Espírito Santo tinha colocado na sua vida. Até então o Senhor, o próprio Senhor. Glórias a Deus.
Irmãos, primeira coisa, Neemias sentiu uma necessidade de uma reconstrução. E quantos de nós tem lidado com situações hoje que a gente vê uma necessidade de reconstrução? Eu não sei se é uma reconstrução no seu matrimônio, eu não sei se é uma reconstrução na sua vida financeira, eu não sei se é uma reconstrução na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, no seu chamado. Talvez você foi atacado, foi ferido, talvez vieram de encontro a você, destruíram todos os seus sonhos. E você, talvez nós estejamos como o povo de Israel naquela época. Não tem mais força, eu não consigo, eu não posso, vou ficar por aqui mesmo, está cômodo. Teve um rei que nos acolheu. Muitos estão aí, assim aí fora, irmãos. Muitos perderam seus sonhos, muitos foram massacrados, às vezes dentro da própria igreja, sofreram, foram perseguidos. Mas hoje o Senhor já falou: estou contigo, eu te amo, volta para casa. Mas estão com seu coração triste, ferido, talvez num comodismo. Senhor, eu estou bem, eu estou aqui com o meu trabalhinho, eu estou aqui com a minha família, eu estou aqui com saúde, eu estou aqui, eu não quero voltar para lá, porque a chance de eu sofrer de novo vai ser muito grande. Oh, aleluia, eu creio que o Espírito Santo do Senhor está falando a corações nessa noite, igreja. Aleluia. E ali, irmãos, Neemias consegue chegar distribuindo todas as cartas no caminho. Sanbalate e Tobias já estavam sabendo que ele havia chegado em Jerusalém com uma comissão, com uma ordenança de levantar aqueles muros. E então eles falaram: é capaz que ele vai conseguir. Quem é ele? Não houve exército, não houve nada. Que ao longo desses tantos anos aqui, irmão, já haviam passado mais de 80 anos. Uma geração praticamente. Eles falaram: deixa mais um iludido. É mais um que chega lá, tenta fazer sozinho. Escute isso. Tenta fazer sozinho e não vai conseguir nada. Só que aí entra o poder da comunhão, entra o poder da unidade, entra o poder de quando nós entendemos que sozinho realmente nós não podemos nada, mas quando nós nos unimos no mesmo propósito, aí é o Senhor quem faz através de nós. Aleluia, é lindo de ler, irmãos. Enquanto, se os irmãos puderem ler depois um versículo, no capítulo 3 em diante, começa a descrever o nome de todos aqueles que chegaram para ajudar Neemias na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros. E ele vai citando nome por nome, nome por nome. Só alguns dos exemplos aqui. Olha aqui para os irmãos verem. O verso 3 a partir do 10. Ao seu lado reparou Judaías, filho de Arumaf, defronte à sua casa. Ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra parte reparou Malquias. Ao lado dele reparou Salum. A porta do monturo reparou Malquias. A porta da fonte reparou Salum. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque. Irmãos, olha quantos nomes. E aí, fulano reparou tal coisa. O templo tinha 12 portas. Olha que tremendo isso. Haviam 12 portas. Alguma semelhança, 12 tribos, 12 discípulos, 12 portas. E ali cada um se encarregou de recuperar uma coisa, irmãos. Aí o inimigo começou a se assustar. Falou: opa, alguma coisa de diferente está acontecendo lá. Esse cara chegou do nada. Quem é esse Neemias? Quem é ele que está juntando tanta gente para fazer algo que até hoje ninguém conseguiu fazer?
Esse é o poder, irmãos, quando a gente está direcionado pelo Senhor. Esse é o poder de quando nós temos uma palavra de Deus na nossa vida. O Senhor prepara cenários e prepara pessoas para nos ajudar. Os irmãos acham que existiria a Arca da Aliança, Cidade Nova, que existiria Ministério Arca da Aliança, se não fosse com a ajuda de cada um dos irmãos. Os irmãos acham que existiria um púlpito bonito desse, que existiria uma fileira de músicos dessa, um telão, uma réplica da arca, se não fosse, irmãos, a ajuda de cada um dos irmãos. É lindo quando o Senhor pega pessoas comuns, pessoas que não são, pessoas que acham que não podem nada, e junta em um local para fazer o sobrenatural dele acontecer. Aleluias! Irmãos, Neemias não podia nada mesmo. Ele não tinha poder nenhum sobre ele. Ele não recebeu uma profecia. Ele não recebeu uma profecia. Ele viu uma necessidade. Ele enxergou uma necessidade. E ele falou: Senhor, se tu és comigo, eu creio que o Senhor há de fazer acontecer. E assim o Senhor fez, irmãos. Assim é conosco. Quantos de nós a gente fica esperando uma profecia para fazer algo que o Senhor já colocou no nosso coração? A gente fica: não, mas eu vou aguardar a confirmação de Deus. Eu vou aguardar o Senhor usar um profeta. Eu vou aguardar o Senhor mandar um sinal, eu sonhar. Irmãos, se está ardendo no seu coração, vá e faça. Porque o Senhor já testificou aí no seu coração. Se o seu coração arde por fazer algo em prol do reino de Deus, vá e faça. Não espere profecia para você mover o seu pé. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. No versículo 6 do capítulo 4, vamos ler aqui. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha que lindo, irmãos. Em todo momento Neemias trazia o povo, porque o povo tinha ânimo, porque o fulano, ciclano, beltrano, ele citava nome por nome daqueles que estavam envolvidos na obra. Aí diante, o que acontece? Sanbalat e Tobias começam a ficar preocupados. Ele falou: olha, esse povo que até então era um povo esquecido, era um povo jogado às traças, largado, está se reerguendo de novo. É um risco para nós, é um perigo para nós. Chegou a hora de agir. Até então, aquele que nada podia fazer, aquele que não acusava, não causava medo nenhum, não tinha relevância nenhuma, começou a causar medo, começou a causar espanto. É isso que Deus faz através de nós, como a gente se une como igreja para cumprir o ID dele. O inferno se assusta. O inferno se assusta, o inimigo das nossas almas, ele se assusta. Porque ele sabe que ele não pode com o povo unido. Ele não pode com uma igreja no mesmo propósito. Aleluias. Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Irmãos, se a gente não enxergar o tamanho da nossa missão, a gente para por coisa pequena. Se a gente não enxergar o tamanho do nosso propósito, a gente para por coisas pequenas. Quantos têm parado? Quantos têm ficado pelo caminho? Me vem à memória agora a passagem de Esaú, que tinha uma primogenitura linda, já foi ministrado aqui. Vendeu a sua primogenitura em troca de um prato de alimento. E o Senhor vem nos cobrar nessa noite, que vidas aqui estavam pensando em negociar algo que é inegociável.
O Senhor nos entregou um propósito, uma missão para cumprir. E o inimigo tem nos atacado. Assim como Neemias começou a sofrer as retaliações de Sanbalate, Tobias, entre outros, que chegavam. Nós acabamos de ler o capítulo 6 e o verso 4. Que começa dizendo: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. 4 vezes. Irmão, sabe o que isso quer dizer? A gente diminui demais o poder que o inimigo tem às vezes. E a astúcia dele. Porque se engana quem acha que o inimigo das nossas almas não tem poder. Porque ele tem. Sobre essa terra ele tem. Nessa terra aí fora ele tem. E na sexta-feira, amor, você vai lembrar, nós estávamos ouvindo uma ministração, uma direção de um culto de uma missionária. E ela dizia algo. Satanás, ele tem 2 características que são muito fortes. Primeiro, é a paciência. Segundo lugar, é a persistência. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde você vai cansar. E ele tem paciência, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele não tem pressa de nos fazer cair no laço dele. Eu creio que o Senhor está direcionando essa mensagem nessa noite. Eu não estou conseguindo seguir nada que eu separei aqui. Agora eu estou entendendo porque eu assisti aquele culto sexta-feira. O inimigo, ele tem, irmãos, insistência, persistência e paciência. Mas das duas, as mais perigosas. Porque nós temos ministrado, trazido palavras, nós temos ministrado aos corações falando que a ansiedade é o mal desse século. Nós não temos paciência de esperar mais nada. Nós não temos mais aquela esperança de aguardar a promessa se cumprir. Os irmãos sabem quem tem ganhado força nesse meio tempo? Quem tem ganhado força nesse meio tempo? Por isso aqui a palavra de Deus é enfática e diz no versículo 4 do capítulo 6: por 4 vezes ele insistiu. Isso é um alerta às nossas vidas, irmãos. E por 4 vezes Neemias respondeu: porque estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ou seja, quão focado nós estamos naquilo que Deus nos chamou, igreja. Quão focado nós estamos em servir a Deus de verdade. O que tem trazido, o inimigo tem trazido até nós, que tem tirado a nossa atenção para as coisas de Deus. O que o inimigo tem nos oferecido aí fora, que tem tirado a nossa atenção, que tem desviado o nosso foco. Irmãos, Neemias era tão sábio que ele sabia que o povo estava para invadir, estava a qualquer momento. Sanbalate já tinha ameaçado. Ele tentou de diversas formas. Ele mandou o moço avisar que: não, Neemias, vamos, se esconda no templo. Se esconda porque está vindo um boato aí de que Sanbalate vai vir com o pessoal para te matar. Mas o homem estava tão focado naquilo que ele tinha para fazer, que ele conseguiu discernir, irmãos, a armadilha que ele ia cair. Porque o próprio Sanbalate enviou esse moço para falar que era para ele se esconder no templo. Porque o alvo era atacar o templo. De quem, irmãos, nós temos ouvido conselhos aí fora? Quem tem tido relevância, quem tem tido peso nos conselhos que tem te dado? A quem você tem dado importância para ouvir conselhos? Tem pessoas, irmãos, que são encaminhadas para nos atrair para armadilhas, sabia? Às vezes inconscientemente.
Porque o inimigo, irmãos, ele tem poder de influenciar pessoas. Mas Neemias estava ali, trabalhando no muro e a espada embanhada na cintura. Enquanto metade estava trabalhando, terminando o muro, a outra metade estava de guarda no templo, em volta do muro. E é assim que nós, como igreja, nós temos que estar, irmãos. Enquanto uns estão trabalhando, estão orando, estão jejuando, os outros estão trabalhando lá fora, profetizando sobre vidas, levando evangelho, anunciando as boas novas. Espírito Santo de Deus, aleluia. O que a palavra de Deus diz, irmãos: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Ele não vai vir uma vez só. Ele não vai vir uma vez só. Mas a partir do momento que eu e você, nós resistimos, ele foge. E o Senhor está nos fortalecendo aqui nessa noite. Nós vamos sair daqui com a espada desembainhada, prontos para guerrear, porque o muro já está tapado, a brecha já está tapada. Nós temos um lugar onde nos encontrar, nós temos um lugar onde nos proteger. O Espírito Santo do Senhor, quando o Senhor partiu para a glória, Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou o Espírito Santo. Nós temos onde recorrer, irmãos. Só que muitos de nós têm negligenciado isso. Muitos de nós têm caído no comodismo sem tamanho. Parece que tudo é um conto de fadas. Nós estamos numa época para crentes que tudo é conto de fada. Tem crente, irmão, crente, que você vai falar de arca de Noé. Ele não acredita na arca de Noé, na história da arca de Noé. Não, mas mas olha, falar para você, capaz, né? O cara construiu uma arca. Nossa, entrar um casal de cada espécie. Olha o nível de ceticismo que crentes, tá? Não estou falando de ateu, não. Em reunião, assim, a gente sentando, conversando, a pessoa falando uma coisa dessa. Ou seja, perderam, eu creio que temporariamente, um temor do tamanho que é o nosso Senhor. Perderam o temor. Agora o inimigo não brinca de ser inimigo. Eu acabei de falar isso aqui. Se eu e você, nós não vigiarmos, irmãos, a gente cai. A palavra de Deus diz: aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa está de pé. Porque às vezes a pessoa ela é tão cheia dela mesma que ela fala: não, comigo não. Ei, capaz, eu sou homem de Deus, eu sou vaso. Se Deus enviar para mim uma saia aqui, eu chuto. Quero ver na prática. Se a gente não tiver firme no propósito, mas eu não, eu sou mulher de Deus, eu sou profeta. Se Deus enviar um varão aqui muito, sei lá, né, o cabelo muito bonito, aí o olho verde, cai sim. Vai confiando que não cai, irmão. A palavra diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Eu creio nessa noite que a palavra de Deus, irmãos, tem direção. Eu não queria estar falando metade do que eu estou falando aqui. Eu não queria estar falando metade do que eu estou falando aqui. Mas no versículo seguinte, partindo a palavra, no capítulo 6, verso 5: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, a qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte. Aí ele conta. Ou seja, por 4 vezes o inimigo investiu contra Neemias no secreto. Na 5ª vez ele veio publicamente. Sabe o que isso quer dizer, irmãos?
que quando o inimigo ele não conseguir te atacar no secreto, você está revestido, você tem orado, você tem clamado, você tem jejuado, ele vai atingir a sua moral, ele vai querer te atingir publicamente, ele vai usar pessoas para te acusar indignamente, ele vai usar pessoas para te atacar publicamente, para ferir a sua imagem de cristão, para te acusar, falar você, quem é você, rapaz? E foi assim com Neemias, irmãos. Ele mandou uma carta aberta, ou seja, leia em público. E ali ele falou, você está se juntando aí com um povinho aí, porque você quer ser o novo rei de Israel. Você quer ser o novo rei. E o rei Artaxerxes vai ficar sabendo disso, tá? Não tem um tom de fofoca? Não tem um tom de disse-me-disse, assim, de... nós vamos levantar isso aí, eu vou lá falar lá para fulano que você está... E ele repreende, ele fala, Deus sabe que eu não estou fazendo isso. Deus sabe. Irmãos, o inimigo ele vem para nos atacar de todas as formas possíveis. Mas que a gente não desvie o foco do nosso propósito. O meu alerta para a igreja nessa noite é: não desvie o foco do seu propósito. Nós estamos numa grande obra, nós estamos fazendo uma grande obra. Não há o que o inimigo possa lançar do meu lado direito, no meu lado esquerdo. Não há oferta que ele possa me trazer, que possa me tirar desse propósito. Mas se você chegou aqui, talvez agora, nesse momento você esteja aí, irmão, mas eu não estou tão forte desse jeito não. Pelo amor de Deus, se vier uma proposta de emprego aí e tal, para eu ir embora, para eu trabalhar aí, olha, de domingo a domingo eu não vou recusar não, eu estou precisando. Quem sou eu, irmãos, para falar que você não precisa, que você não pode? Mas eu estou aqui como pastor dessa igreja, para direcionar a sua vida, a sua alma, para você não se perder. Porque às vezes algo que é muito atraente aos nossos olhos pode ser aqui hoje, mas amanhã pode ser caminho de perdição. Pode ser caminho de perdição. E se você nessa noite está se sentindo, eu não estou como Neemias. Eu não estou com essa garra, com essa fé. Eu não estou nesse propósito. Nossa, eu estou fraco. Nossa, se vier, não precisa nem vir um sambalate. Se vier a irmã ali da outra igreja ali falar para mim, eu já não vou aguentar. Eu convido você nessa noite, nós vamos colocar de pé. A palavra de Deus diz, Paulo escreve, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então é noite do Espírito Santo do Senhor, do poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Nós não somos covardes, irmãos. Se você chegou até aqui, saiba, você não é um covarde. Ainda que o inimigo tenha investido contra você, contra a sua vida, tem tramado planos para te destruir, tem tramado ciladas para você cair, mas você e eu, nós chegamos até aqui. Reconhecemos a nossa fraqueza nessa noite. E nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos cantar mais um trechinho do Louvor Escape, que foi adorado nessa noite. E eu creio, irmãos,